Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com a Entre Malhas e hoje vamos costurar juntas esse conjuntinho térmico infantil. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, então eu usei a malha térmica que tem disponível lá na Entre Malhas, tá? Eles têm diversas cores e elas têm duas gramaturas. Eu usei aqui a mais fininha, mas eles também têm a mais grossinha para temperaturas mais baixas. Mas eu acho interessante para roupa infantil a gente fazer a fininha porque fica mais confortável até pra gente vestir as crianças, né? Porque daí ela tem mais elastano. Então, essa malha também fica bem mais fácil também no inverno, porque seca mais rápido e ela não dá bolinha, tem a durabilidade muito boa. Então, bora pro passo a passo? Vamos para o nosso corte do tecido. Aqui a gente pegou 1 metro de tecido, tá? Vocês sempre vão calcular por altura. Vocês viram ali, eu calculei a altura do corpo, da calça, né? E do corpo e a manga tira do lado, tá? Mas a gente vai fazer um encaixezinho também para aproveitar melhor esse tecido. Então, sempre virando o tecido, vou deixar ele direito com direito, né? Que é aquela parte aveludada ali do térmico, né? Que é os pelinhos dele, a gente deixa pra fora, que é o avesso dele. Que senão ele fica se grudando até pra gente ajeitar melhor o tecido, né? Então, ali eu dobrei o tecido novamente para ele ficar em 4 partes, que ali eu vou tirar minha blusa. E ali a minha calça do lado. Eu tenho que cuidar para mim não virar esse molde, ó, deixar ele mais retinho para o sentido do fio, né? Principalmente se for estampa, né, lista, senão aquele fio vai ficar torcido, tá? Então, ali naquelas 4 partes, eu vou tirar o meu corpinho, frente e costas. E eu tô vendo qual o melhor encaixe ali que eu vou fazer pra fazer esse aproveitamento de tecido também, tá? Porque a manga ali eu tenho que virar ela novamente pra tirar dos 2 braços também, né? Porque ali tá só a manga pela metade, tá? Então, a calça, eu fiz aquele ajustezinho na perna, porque a Agnes tem as coxinhas bem fininhas, né? Então, eu acabei fazendo um ajustezinho na perna. Mas tem criança que tem a perninha mais grossinha, né? Então, tudo isso vocês vão ter que avaliar. É como a gente, né? A gente tem que avaliar o corpo, assim, pra ver como que vai ficar melhor na pessoa. Pra Agnes fica muito soltinha ali na coxa, né? Por isso que eu já dou aquele ajustezinho. E eu acho que dessa forma, eu aproveito melhor o meu tecido e sobra um pouco lá embaixo, que depois vocês vão ver, sai mais uma blusa ali ainda. Tá? Então, eu vou riscar toda a volta ali da parte do meu corpinho, ó. Frente e costas dessa vez é toda igual, tanto no degote, né? Então, ali, ó, eu consigo tirar outra manga embaixo e outro corpo do lado de lá. Ali embaixo agora eu tô tirando o punho da calça, vou riscar toda a volta dele. O tecido tá dobrado em 2 naquela parte, então eu dobro o punho de novo, porque ele tem que fazer toda a circunferência, né? E ali eu vou tirar a minha manga. A minha manga eu vou deixar ela bem certinha ali também. Vou riscar toda a volta dele, ó, riscando como se fosse aquela dobra do tecido ali, onde é a parte reta, né? Porque eu vou virar o molde de novo, ó, pra saber que ele dá bem certinho, ó. E assim fica toda a minha manguinha inteira, porque a outra manga tá saindo embaixo, tá? E a outra ali embaixo, ó, pra sair a outra blusinha. Então, agora ali eu vou riscar a minha calça, né? Eu aumentei 2 centímetros ali no comprimento da bainha, no corpinho, porque no molde não tava com a bainha na parte do corpo, né? O restante tá todo certinho já. Então, eu vou riscar agora a parte da minha calça, mas pra riscar essa calça, como ela pega uma parte do corpo lá, gurias, então eu vou preferir cortar primeiro aquele corpo pra me esticar o tecido, que eu aproveito cada pedacinho ali, depois a gente faz encaixezinho, a gente aproveita pra fazer alguma coisa, né? Então, cortei na volta ali, frente e costas são iguais agora, né? Da parte da blusinha. Esse não tem diferença. Vou riscar a volta ali do meu molde, ó, porque daí eu consegui tirar aquele tecido que tava em 4 partes, né? E ele dá exatamente, ó, gurias. Agora, nesse pedacinho, ó, eu aproveito também pra mim tirar a minha gola. Ela tem que ficar na dobra, que esse lado aqui tá com dobra de tecido, né? Então, eu deixo ela bem certinho na dobra pra fazer toda a circunferência do meu pescoço também, né? Ela sempre em bandeirinha, ó, tanto na parte do punho quanto da gola, pra ficar mais anatômico, pra acomodar melhor, né? Não ficar aquela parte muito sobrando, tanto no pescoço quanto no punho, né? Que ele vai acomodando melhor. Ali eu tô cortando na volta da minha calça, frente e costas é diferente, porque o gancho da frente sempre é mais baixo, né? O das costas é mais alto. Agora eu tô cortando a minha golinha ali, vou cortando toda a circunferência dela ali. Fez a bandeirinha, ó, gurias, corta o restante da bandeirinha ali também, que fica bem certinho. E agora eu vou cortar a minha manga, que o tecido também tá em 2 partes ali, né? Então já tá saindo dos 2 braços, tá?
Sempre lembrando o tecido parado, né? A gente que gira na volta dele, né? Ali como eu dei uma aumentadinha ainda pra ficar um pouquinho mais bufante, então eu dobrei o tecido de novo pra ficar o outro lado igual, tá? Apesar de já estar um pouco bufante ali no molde, né? Mas como tinha uma sobrinha ali, era 1 centímetro só. Mas quanto mais bufantezinho, eu acho mais bonitinho, né? Então dava pra aumentar um pouquinho. E agora ali na parte do punho, que vai sair os dois também, né? Então já tá ali todos os pedacinhos que eu preciso para meu modelo, ó, que é o punho da calça, a calça e a blusinha com a manga e a gola. Então esse modelo vai ser todo na overlock, né, gurias? Então, para trocar a linha, é sempre cortar a linha rente ao rolo e dar aquele nozinho, né? Pra gente passar aquela linha todo o caminho dela, né? Pra ela não perder o caminho dela ali. Então, a gente tem que sempre dar uma conferida na linha até, né? Porque quando vocês dão aquele nozinho, não pode dar ele também muito grosso, senão ele não consegue fazer o caminho, né? E vou cortar ali a linha rente à agulha, porque aquele nozinho ele não passa na agulha. Só se a gente der um nozinho muito fininho, né? Ali eu dei um nó com a linha na parte de baixo, que a linha não corre. Então daí eu tive que dar um nó de novo, pegando a linha na parte de cima, tá? Então, vou puxando todas as linhas ali até transformar na cor que eu quero, né? Eu tô usando uma overlock 4 fios, mas vocês podem usar a overlock 3 fios também, tá? Esse modelo não é bom fazer na reta, né? Porque ele vai falhar o ponto. Tudo aquilo que a gente fala, né? Que vocês têm que estar costurando o tecido certo na máquina certa, né? Então, tá passando trabalho lá na reta e não sabe por quê, né? Porque tá costurando o tecido errado na máquina errada. Então, malha é sempre na overlock, tá? Então, comecei ali fazendo a minha gola, fazendo aquela parte da bandeirinha, e o meio eu vou dar um piquezinho, ó. Daquele piquezinho do meio, eu vou juntar ele com a costura e vou fazer o piquezinho dos outros ladinhos também, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ó, pra ele ficar em 4 partes. Isso eu vou fazer também nos meus punhos, ó, gurias. Peguei o punho direito com direito, botei ali pra fechar somente aquela bandeirinha, né, aquele Vzinho, então eu estico ele pra fazer. Dou o piquezinho lá na dobra, pego aquele pique junto com a costura e faço o piquezinho, ó, dos dois ladinhos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que é para dividir em 4 partes. Vou fazer no outro punho de novo, ó. Direito com direito, estiquei para fazer a bandeirinha, dou o piquezinho de cada lado lá na dobra, pego aquele pique junto com a costura e vou fazer o pique dos dois lados também, sempre dividindo em 4 partes, ó, que daí vai ficar limpinho já prontinho o meu punho, para ficar mais fácil de eu encaixar depois no corpo, tá? Agora eu vou fazer a parte ali do meu gancho da calça, né? Só a parte da curva do gancho. Esse é como fechar uma leg, tá, guris? Então, botei gancho da frente com gancho da frente, gancho das costas com gancho das costas. Exatamente como tava lá quando a gente cortou, tá? E vai costurar só na parte do gancho. Vocês viram que eu dou aquela puxadinha pra ver se a máquina tá regulada para aquele tipo de tecido, né? Pra ele não estourar. E depois eu estico aquelas costuras, uma para cada lado, pegando bem no meio, que daí vocês já conseguem enxergar, né? Parece mágica, a gente fala, né? Que ela tá de um formato, depois a gente pega ele dos ladinhos e ele se transforma numa calça, né? E assim a gente vai costurar aquele entrepernas, todo aquele entrepernas ali, né? E na parte de baixo, nos punhos, eu vou dividir em 4 partes também, ó. Pego na costura, vou dar um pique lá na dobra. Na costura eu não preciso dar pique, né? E estico a costura com o pique, vou dar pique dos dois lados. A minha calça vai estar do avesso e o meu punho eu vou colocar ele lá pra dentro. E assim eu vou encaixando aquelas 4 partes juntas. Então eu vou estar costurando, gurias, 3 tecidos ali juntos, tá? Então pego os três tecidinhos, cuidar para o do meio não escapar, né? Vou botar aquele punho lá pra dentro, ó, deixo o punho todo prontinho. Boto o punho lá pra dentro da calça, que a calça tá no avesso, que daí assim ele fica direito com direito. Cuido pra emendinha da costura se encaixar e vou encaixando aquelas 4 partes bem certinho ali. Pode botar alfinete também, né? Mas por isso que a gente faz os piques também, tá, gurias? Pra gente não usar tanto alfinete. Quanto menos alfinete a gente usar, né? Mais rápido a gente vai ser também, né? E alfinete é vício, eu sempre falo pras gurias, né? Então, vamos fazer aqueles piquezinhos também na parte de cima, na cintura. Já tem ele dividido em 2, né? Da costura da frente e das costas. Então, eu só acho as minhas laterais. E o elástico, que é um elástico de 35 centímetros, que é para fazer a circunferência da cintura, eu também vou fazer ele dividindo por 4, porque eu vou encaixar aquela divisão agora, tá? Então, eu deixo a minha peça do direito e eu vou botar o avesso ali para cima na máquina, ó.
Vou começar a emenda pelas costas, tá? E vou encaixando, esticando aquela marcação do meu lápis ali no meu elástico, esticando naqueles piquezinhos, naquelas costurinhas, encaixando as 4 partes. Cuidar para não cortar nada, né, do tecido. Quem quiser pode fazer essa parte na reta e depois passar uma over para fazer o acabamento, tá? Porque depois ali é só virar aquele elástico na galoneira. É a mesma coisa que fazer um biquíni, tá, gurias? Então, é prática ali também, por isso que quem quiser pode fazer na reta primeiro, pra ter medo ali de cortar o elástico, né? Então, a gente vai pegar a nossa blusinha, botar o tecido direito com direito também e vai costurar somente os ombros dela ali, tá? Fechou os ombros, a gente já vai fechar as laterais nesse caso. Porque esse modelo, ele é com manga princesa. Quando é manga princesa, eu prefiro fechar as laterais e depois colocar a minha manga. Quando não tem a manga bufante, daí eu fecho a lateral, manga e corpo tudo junto, tá? Porque eu acho que fica mais fácil da gente encaixar. Então, fechei os ombros e as laterais. Agora eu vou pegar as minhas manguinhas, também direito com direito, e vou fechar as laterais da manga ali. Sempre dando aquela esticadinha ali pra fazer o testezinho, ver se a linha não vai estourar, tá? Se a linha estourar, significa que a máquina não tá regulada para esse tipo de tecido. Então, você já passa esticando bem na frente e atrás, que daí ele não vai estourar quando vestir, tá, gurias? Então, marquei o meio do meu ombro, tá? Ombro ali, nesse caso, é igual, né? Que a gente fez frente e costas iguais. E eu vou cuidar para aquele piquezinho ficar bem no meio. Então, eu vou virar a minha blusa do lado avesso, mas a minha manga vai estar do lado direito e eu vou botar a minha manga lá para dentro da minha cava, como eu fiz ali no punho. A costurinha lá de baixo encaixa bem certinho ali embaixo, né? E eu vou segurar aquele piquezinho lá no meio no meu ombro e venho costurando todo ele. Quando eu chegar uns 2 dedinhos antes da costurinha, eu paro ali e vou fazer aquele excesso que tá sobrando, eu vou fazer ele franzir. Posso fazer com a própria pinça mesmo, fazer mini preguinhas ali para ele se encaixar até o piquezinho, aquela sobrinha lá que a gente tinha feito uma manguinha bufante. Então, para fazer o restante também, eu estico todo ele, deixo ele 2 dedos antes de chegar lá no meio, no ombro, né? Aquela sobrinha, e faço as preguinhas ali com a pinça ali para ele segurar, tá? Dá para fazer também uma costurinha na reta, só na boca da manga. Olha como daí fica aquela manguinha bem bufantezinha, bem franzidinha, né? Que dá aquela erguidinha no ombro, que eu acho que fica assim, mais bonitinha aqui na parte de cima, né? Então, eu tô fazendo do outro lado a mesma coisa. Deixei a minha blusa do lado avesso, a minha manga do lado direito, boto a manga lá pra dentro do meu corpo e vou começar a encaixar aquela costurinha do meio até o piquezinho, né? Então, quem não quiser fazer essas preguinhas direto no overlock, pode passar uma costura lá na máquina reta pra franzir, só na boca da manga ali, né? Tipo um palmo antes do pique para um lado, um palmo antes do pique para outro lado também. Passar uma costurinha reta no ponto maior lá da máquina e dar uma puxadinha na linha pra ela franzir, que é o leve franzido que a gente fala, né? Pra ficar aquele bufantezinho até aquela manga chegar exatamente no tamanho daquela cava, tá, gurias? No meu caso ali com a prática, a gente já vai fazendo ele junto ali na máquina, tá? Mas isso é com o tempo, vão vendo o que vocês acham melhor, né? Porque às vezes tá lá no início a gente fica com medo de cortar, né, ali a peça. Então passem essa costurinha pra vocês se sentirem mais seguro e alfinetem ele também, né? Mas se vocês vão ver com a prática, vocês já fazem direto. É conforme o tempo mesmo, é de tanta gente fazer, tá? Feitas as manguinhas ali, eu vou dar o piquezinho no meio da frente e das costas do meu degote. Porque as laterais tá bem certinho agora no degote, porque tá frente e costas iguais, tá? Mas eu sempre falo pra vocês, né? Cada caso é um caso. Esse caso, os degotes estão iguais, tá? Então, eu vou deixar a minha peça do lado avesso e vou botar a minha golinha, mesma coisa que eu fiz no punho, ela lá pra dentro do meu corpinho e vou encaixando aquelas 4 partes, cuidando para aquela costura ficar sempre pra parte de trás ali. Eu vou escolher uma parte de trás, porque os dois lados estão iguais, né? E vou botar aquela emendinha pra trás e vou fazendo toda a circunferência da golinha ali. Assim já tá pronta a minha blusinha com a golinha e as manguinhas bufantes. E agora mesmo é só a gente fazer os acabamentos mesmo que a gente vai fazer lá na galoneira, tá, gurias? Pra trocar a linha é a mesma coisa, tá? Usa 2 da linha reta, né? Aquelas que a gente usa lá na máquina reta. E uma linha de overlock, né? Que é a linha que vai por baixo, que é a linha que ela desfia. Ela tem um elastano, por isso a diferença das linhas também, porque daí ela dá mais flexibilidade ali pra malha de vocês, tá? Então, cortei a linha rente ao rolo, dei o nozinho e agora eu vou puxar aquela linha ali também. É o mesmo processo que a gente faz lá na overlock, tá? Pra cuidar pra gente não precisar fazer o labirinto. Olha, escapou eu tenho que fazer o labirinto dela. Porque senão são 3 labirintos, né? Eu digo pra gente fazer dessa diferente lá da reta, né?
Então vou afastando os pratinhos ali só pra mim puxar a linha. Da de baixo eu gosto de ajudar ela ali, porque como essa linha é bem frágilzinha, né? Ela pode se enganchar ali e acabar desfiando, né? Arrebentando no meio do caminho, que eu acho pior. Então daí eu vou sempre ajudando ela ali, que acaba se tornando mais rápido também. E vou agora colocar essas linhas na agulha, porque aquele nozinho não passa na agulha, né? E a gente vai fazer a nossa bainha toda na galoneira ali, bainha de 2 centímetros, tanto na manga quanto embaixo, né? No corpinho. Então, para marcar essa bainha, tá? Eu posso riscar pelo lado direito 2 centímetros, toda aquela circunferência ali do meu punho, ó, dobrei os 2 centímetros, mas eu vou virar a peça do lado avesso e eu vou costurar no direito, ó, para ficar mais fácil de eu fazer a circunferência ali na máquina. Então, eu vou dobrando bem naquele risquinho, ó, eu vou dobrando ele e vou cuidando para mim costurar mais na parte de cima lá, para ele não ficar erguendo depois aquela sobra de tecido, né? Corto aquele excesso de linha e vou fazendo isso todas as circunferências. Deixo a peça do avesso e eu costuro do direito, sempre dobrando aqueles 2 centímetros, fazendo aquela circunferência, tá? Como eu já tenho prática, eu já não risco mais, ó, senão vocês podem alfinetar também, né? Mas as gurias andam riscando mais, que elas acham que facilita mais tu ir riscar toda a volta, que daí tu dobra bem no risquinho, né? Fica mais fácil também, ó. Mas com a prática vocês vão ver que vocês vão conseguindo dobrando aqueles 2 centímetros e sempre seguindo aquela nossa pista lá na máquina, né? E assim eu vou seguindo toda a minha circunferência ali da parte de baixo também, tá? Quem não quiser fazer na galoneira, não tiver a galoneira, pode fazer agulha dupla lá na máquina reta, só lembrando sempre que vocês têm que passar overlock nessas circunferências, que fica mais bonito o acabamento depois do lado de dentro, né? Que a galoneira, ela trama mais, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora ali na minha bainha do elástico na calça, gurias. Só que eu vou esticar bem, tanto ele pro lado, tem que ser um polvo, né, eu digo, né? Esticar tanto pra frente quanto pra baixo, ó, pra aquele elástico ficar bem lisinho e fazendo toda aquela circunferência, sempre no final transpassando aqueles 2 centímetros. E assim tá pronta a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui embaixo o link da Entre Malhas, onde vocês podem adquirir esses tecidos, esses térmicos e outros também, né? E vou deixar aqui embaixo também o link da minha comunidade da costura, onde é esse beabá da costura que eu falo, né, que a gente aprende tanto para quem nunca costurou, né, que quer aprender até para a escolha da máquina, né, como passar a linha da máquina, tem tudo lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Lá dentro tem a nossa base da costura, que é para vocês aprenderem a fazer peças miniaturas primeiro, pra gente criar prática, pra gente criar confiança também na gente, pra começar a fazer as peças em tamanhos reais, né? Então a gente aprende todos os tipos de máquina ali, a gente faz uma bermudinha, um vestidinho, uma saia, que são uma costura básica, eu falo, mas é básico bem completo, né? Porque ali a gente aprende bolso lateral, bolso faca, bolso embutido, aplicado, vai fazer cos com elástico e cos com caseado e pregar botão. Então, é vários detalhezinhos que tem lá na peça. Cada peça a gente faz com um tipo de bainha também e tem umas aulas bônus também lá dentro, tá? Que é para aprender lastex, outros cantos também, cantinhos pra gente fazer de sair blusa, né? Outros detalhezinhos de acabamento que a gente aprende também. Lá dentro da comunidade também tem a parte da modelagem, gurias, onde vocês aprendem a tirar a medida do corpo da pessoa e criar ali na base, no papel, o nosso corpo. É como se a gente passasse o corpo diretamente ali pro papel, né? Porque é dali que começa a partir ali, a criar a nossa modelagem, né? As alterações, que eu falo que é tipo uma receita de bolo. Então a gente vai criar o nosso corpo ali no papel com essa receita base de bolo e depois vem as coberturas, que também tem as aulas de alterações lá dentro da nossa comunidade. Tem até para blazer, para vocês aprenderem, né? Recortezinhos princesa, então tem as partes mais avançadas também, tá? Lá dentro também tem a parte das nossas aulas já gravadas. Então, vocês têm disponível moldes para vocês baixarem. Então, por exemplo, se eu estou fazendo esse modelo, tem o passo a passo lá ensinando como que vocês fazem para fechar aquela peça, né? Qual que é o processo que a gente fica na dúvida, que eu boto primeiro o bolso, eu faço primeiro o zíper, né? Então, tem o passo a passo, como que vocês fazem essa peça. E tem o molde também para vocês baixarem do P ao GG, do PP ao GG. Então, lá tem tanto para quem quer aprender do zero, quanto para quem quer já pegar uma coisa pronta, né, e já sair fazendo. Vou deixar o link aqui embaixo, então. Na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!